Por mais que você tente relaxar, esse esfíncter só vai ser relaxado com algumas manobras que eu vou ensinar para vocês. Já o esfíncter externo, essa parte mais aqui gordinha em volta do ânus, que na verdade forma um anel que envolve o ânus e fecha o ânus. Essa é responsável por 20% da contração do ânus e essa sim é controlada por você. Se você quiser, agora mesmo, faz uma força de segurar o cocô. Você contrai o esfíncter externo. E se você relaxa, você consegue ainda assim segurar o cocô, mesmo relaxando o esfíncter externo. Tá vendo? Porque também existe uma força do esfíncter interno, para que você não perca fezes aí sem querer. Geralmente, o relaxamento dessa região acontece por uma parada das fezes aqui nessa região chamada ampola retal, em que dá um sinal ali pro cérebro: olha, tô com vontade de fazer cocô. E aí você vai pro banheiro e a hora que você senta no vaso, você manda uma informação aqui, o seu cérebro manda uma informação: relaxa aí o esfíncter, e você consegue fazer o seu cocô. Agora, numa relação sexual, vocês vão concordar comigo que não é tão natural assim a gente ter esse relaxamento. E é por isso que a minha primeira dica: não vá com sede ao pote. Exatamente porque esse esfíncter interno está contraído. Se você fizer força para ter qualquer tipo de penetração, vai machucar, vai doer, não vai ser gostoso e talvez por isso que você que não gosta, talvez por isso que esteja aí te machucando. Primeira coisa, não existe sexo anal sem essas duas belezuras aqui, ó: lubrificante e camisinha. Por quê? Exatamente porque a região anal, o intestino, é muito diferente da parte vaginal. Não existe uma lubrificação natural dessa região. E assim como a região vaginal, a região anal também é suscetível a infecções sexualmente transmissíveis. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é lubrificar. Para essa lubrificação, você vai usar um lubrificante ou à base de água, tá? Ou um hidratante vaginal, que também pode ser usado na região anal. Não usem óleos, não usem outros componentes, porque podem prejudicar a mucosa intestinal. Coloque um pouquinho aí, ó, na região do seu dedo e comece a fazer, vamos dizer, um carinho aqui em volta do ânus. Por que eu digo esse carinho? A hora que eu toco essa região, existe uma contração adicional chamada arco reflexo, que é um reflexo mesmo de contração, como se fosse uma iminência de perigo. Nossa, tem um perigo, eu preciso contrair. É involuntário também, tá? Então tem essa contração também do esfíncter externo, que você controla, mas de forma involuntária por arco reflexo. Mas isso, conforme você vai acariciando essa região, você vai melhorando o tônus dessa musculatura e ela vai relaxando. E isso também traz um relaxamento para a própria pessoa, né? Então, se isso for feito em você, você vai estar um pouco mais tranquila e mais confiante se você já souber que, ok, já tem um toque aqui, daqui a pouco vai existir uma penetração. Então, né, esse carinho, né, essa lentidão nesse começo é muito necessária, principalmente para principiantes. Depois, para a introdução, você pode começar uma introdução com o próprio dedo ou até com alguns dilatadores. Em sex shop, você tem vários dilatadores anais que vão te facilitar sim o sexo anal. E o interessante é que ele comece com uma espessura pequena e vá aumentando, exatamente para que você comece ao longo do tempo dilatar essa região. Com bastante lubrificante, você vai colocando, introduzindo muito lentamente, até que você consiga aí uma dilatação máxima. Em alguns sex shops vendem inclusive, né, alguns dispositivos chamados plugs anais, né, que você pode deixar o plug aqui dentro e fazer inclusive sexo vaginal, deixando o plug aqui dentro como um estímulo adicional nessa região. A partir do momento que você já fez essa dilatação, em que você já tem essa musculatura relaxada, e aí vai muito da opção de vocês, de como você quer fazer esse sexo, se vai ser com uma penetração, com um pênis, com um vibrador, ou vai deixar o plug anal para fazer um sexo vaginal, e aí você fica à vontade, mas lembrando, camisinha.
um outro alerta, gente. Se você for fazer qualquer tipo de penetração anal, não fazer uma penetração vaginal posterior se você não lavar o pênis, se você não trocar a camisinha, se você não lavar o vibrador. Exatamente porque essa região ela é cheia de bactérias, por mais que você tenha feito lavagem. E aí vem outra pergunta, mas doutora, precisa ou não precisa fazer lavagem intestinal? A famosa chuca, né? Gente, não é obrigatório. Muita gente vai falar, nossa, mas que nojo, doutora, né? Porque essa região, ela é uma região onde passa fezes. Se eu não tiver nenhum tipo de lavagem aqui, eu vou, né, acabar me contaminando. E para ser muito sincera, essa região ela não vai ser estéril. Não adianta você lavar e passar sabão. Nem faça isso, pelo amor de Deus. Isso vai agredir a mucosa intestinal. Se você for optar por fazer uma lavagem, existem algumas substâncias específicas nas farmácias que são do famoso Flit Enema, tá? Então, o famoso Flit, que são específicas para essa mucosa e que não vão agredir essa mucosa e que podem sim ser usados. Eles vêm geralmente numa bisnaga com um introdutor aqui anal, em que você aperta a bisnaga e lava essa região. E aí vem outro alerta para vocês também. Se você está fazendo essa lavagem exatamente para que você não tenha fezes durante o ato sexual, o meu alerta para vocês é, a partir do momento em que você joga a substância dentro da região anal, você tem essa primeira lavagem, mas você pode deixar um pouco mais amolecida algumas fezes que estavam por aqui e aos pouquinhos essas fezes irem saindo. Por isso que é interessante que você faça essa lavagem 2 horas antes da relação sexual. Será que vai ter tanto planejamento assim só para uma relação sexual anal? Mas doutor, o que eu faço então? Como é que eu vou deixar essa região limpa? A melhor forma é ter um intestino funcionando adequadamente. Se você come saudável todos os dias, faz os seus exercícios físicos aí sempre no mesmo horário, a gente tem um relógio biológico que funciona no intestino também. E você vai ter essa evacuação também, geralmente no mesmo horário todos os dias. Então você já sabe ali que depois do café da manhã é a hora que o meu intestino funciona. A partir dali, você não evacua mais até o dia seguinte. Por exemplo, então você sabe que a partir dali, essa região está livre. E sabe por que eu sei disso? Porque essa região da ampola retal, ela só fica cheia na hora de evacuar. Mesmo que sejam formadas fezes adicionais ao longo do dia, ela fica numa região do intestino um pouco mais para cima. Ela não fica nessa região mais de saída. Isso aqui é só na hora de evacuar mesmo. E a última dica, o sexo anal é para ser gostoso, é para ser prazeroso para os dois. Então, sexo anal não é presente. Sexo anal não é uma das formas de você conquistar uma pessoa, e sim algo que você faz por você. Por isso, é muito importante que seja